Começando então a nossa quinta aula do conteúdo de matrizes, hoje a gente vai trabalhar a matriz inversa. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem uma mensagem aí para o e-mail que está na tela, vou responder vocês o mais rápido possível. Vamos lá então. Seja a matriz A uma matriz quadrada de ordem n, se existir uma matriz B também de ordem n, de modo que A vezes B será igual a B vezes A, e isso vai ser igual à matriz identidade também de ordem n, nós dizemos que esta matriz B ela é a matriz inversa da matriz A, e a gente indica ela por A na menos 1. Então a inversa da A vai ser a A na menos 1. Bom, gente, se a matriz A admitir inversa, a gente diz que ela é invertível. Isto mesmo, ela não é inversível, né? Neste caso, ela é invertível. Isso mesmo. Tá? Vamos a um exemplo aqui. Ó, a gente tem uma matriz A, que é essa aqui. Aí a gente tem uma outra matriz B, que a gente vai chamar de inversa. Então, a gente vai chamar de A na menos 1. Aqui é a inversa da matriz A. Está chamando de A na menos 1. Então, a gente tem essas duas matrizes, a A e a inversa. E ela vai ser inversa porque no momento que a gente multiplicar a matriz A pela inversa, por aquela outra matriz ali, o produto dessas duas, essa multiplicação de matrizes, vai nos gerar a matriz identidade. De mesma ordem, né? Ó, vejam, essa matriz A ela é 2 por 2, então a inversa também tem que ser 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. E o resultado do produto das duas também vai ser obrigatoriamente vai ter que dar a matriz identidade de ordem 2. 2 por 2, né? Duas linhas e duas colunas. A identidade, lembrando, né? Aquela matriz que tem na diagonal principal os elementos todos são 1 e os demais elementos são 0, como esses aqui. Tá? E além disso, se a gente operar ao contrário, né? A inversa da matriz A multiplicado pela matriz A, né? Fazendo essa multiplicação aqui, esse produto, o resultado também vai ser a identidade. Então, por isso que a gente chama ela de inversa. A gente chama ela de inversa por esse motivo, porque tanto faz você multiplicar a matriz A pela inversa, o resultado vai ser a identidade, ou a matriz inversa pela matriz A, o resultado também vai ser a identidade. Bem? Bom, vamos dar uma olhada aqui num outro exemplo. Exemplo B. Determinar se existir a matriz inversa da matriz A, que é esta aqui. Essa aqui é a nossa matriz A, certo? Bom, gente, se existir uma matriz inversa, né, uma matriz A na menos 1, que é a inversa de A, ela vai ser quadrada e de ordem 2. Como a gente já falou ali no exemplo anterior, se a minha matriz A ela é quadrada de ordem 2, tem que ser quadrada nesse caso, né, para admitir inversa. Se ela é uma matriz quadrada de ordem 2, a inversa dela também tem que ser quadrada de ordem 2. E o resultado vai ser uma identidade de ordem 2. O resultado do produto entre as duas vai ser uma identidade de ordem 2. Então vamos lá. A menos 1, então, ela vai ser nesse formato. Quadrada de ordem 2, com os elementos, aqui os 4 elementos dela. Vou chamar de A, B, C e D. A gente vinha chamando de A11, A12, A21, A22. Continua a mesma coisa, só que ao invés de escrever aquele A11, A22 e tal, eu estou colocando A, B, C e D. Tá? Mas esses elementos estão nas suas posições. Elemento A aqui, B aqui, C aqui e D aqui. Tá? Bom, e aí, pela definição, então, a gente vai ter que a matriz A, né, nossa matriz lá, quando multiplicada pela inversa, que a gente está chamando a inversa, a gente está dizendo que ela tem os elementos A, B, C e D, a gente não sabe quais são ainda, e é isso que a gente vai buscar agora, a gente vai determinar essa matriz, a gente vai calcular ela, vai descobrir ela. Mas quando a gente operar as duas, quando multiplicar essas duas, qual vai ser o resultado? O resultado obrigatoriamente tem que ser a identidade de ordem 2. Porque elas são de ordem 2, né? Se fossem de ordem 3, essas matrizes, teria que ser identidade de ordem 3. Mas, como são de ordem 2, obrigatoriamente, quando fizer o produto da matriz A pela inversa dela, o resultado tem que ser identidade, de ordem 2. Bom, gente, quando a gente opera as multiplicações, a gente iria operar assim, ó, né? Lembra? Linha vezes coluna, né? Para o primeiro elemento aqui, ó, esse primeiro elemento, a gente iria multiplicar 3 vezes o A mais o 4 vezes o C, né? Essa seria a operação que a gente ia fazer. Para o outro elemento, a gente iria operar 3 vezes o B mais 4 vezes o D, certo? Tá aqui também, é a operação que a gente iria fazer. Para um outro elemento aqui de baixo, a gente iria operar 2 vezes o A mais 3 vezes o C. Tá aqui ela, tá aqui a operação. E para o último elemento desse produto, a gente teria que operar 2 vezes o B
mais 3 vezes o D. Também está aqui, lá na multiplicação de matrizes da aula anterior, né? Se vocês não viram, então aconselho que deem uma olhada na aula anterior para vocês conseguirem entender o que está sendo feito aqui. Tá? Bom, e aí, claro, quando a gente operasse isso aqui, fizesse esse resultado desses elementos, o resultado obrigatoriamente então teria que ser a matriz identidade, certo? Bom, gente, a partir daqui, a gente vai ter que, pela igualdade de matrizes, né, a gente vai construir os seguintes sistemas. A gente vai construir 2 sistemas e vamos ter que resolver eles para então determinar quais são esses elementos A, B, C e D que vão nos gerar a nossa matriz inversa. Bom, os sistemas são os seguintes, né? A gente vai pegar as equações que têm as mesmas incógnitas, né, as mesmas variáveis. Então, aqui no caso, são essas duas aqui, por exemplo, elas têm a A e a C, né? A e C. Então, vou separar essas duas equações em um sistema. E essas outras duas equações, onde tem as variáveis B e D, eu vou separar em um segundo sistema. E agora a gente precisa resolver esses sistemas. No momento que a gente resolveu esses sistemas, a gente vai ter então a nossa matriz inversa. A gente vai conhecer os elementos da nossa matriz inversa. Bom, fazendo então a resolução, vamos resolver o primeiro aqui. Quando a gente trabalha com sistemas, a gente pode somar as equações, multiplicar, dividir uma pela outra, lembra? Isso já lá do segundo ano, do primeiro ano, a gente já fazia isso, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma subtração entre essas duas equações aqui. Primeira equação, 3a mais 4c igual a 1. Segunda equação, 2a mais 3c igual a 0. A gente subtraindo elas, por que a gente vai subtrair? Porque aí a gente vai conseguir ficar com um valor menor em cada uma das parcelas aqui. Ó. Reparem, no momento que eu subtraio a equação de cima com a de baixo, a gente subtrai sempre variável com variável. Né? Então, 3a menos o 2a. 3a menos 2a, isso é 1a. Vai ser a, né? E 4c menos o 3c, isso vai ser mais c, né? Vai dar 1c, mais 1c. Então, vai ser a mais c é igual a, aqui é a mesma coisa, 1 menos o 0. 1 menos 0 é 1. Então, a gente ficou com a mais c igual a 1. Agora, a gente isola uma das letras aqui. Eu vou isolar o a, né? Vai ficar dessa forma. Então, a gente vai passar o c para o outro lado, né? Como a gente trabalha as equações normalmente. Então, vai ficar a igual a 1 menos c. Ele estava somando aqui, ó, c estava somando, do outro lado ele passou subtraindo. Então, a gente já conhece mais ou menos o a, o elemento a. Só que ele ainda depende do c, né, para a gente saber qual é o valor exato dele. Bom, mas em posse desse valor, agora a gente pega esse valor que a gente tem para a e substitui aqui, ó, em qualquer uma das duas equações. Eu vou substituir nessa de baixo, que é para a gente seguir fazendo aqui a resolução, efetuando ela aqui para baixo. Então, substituindo nesta equação o valor que a gente tem para o a aqui, que é 1 menos c, vai ficar da seguinte maneira, ó, 2 vezes o a, então 2 vezes 1 menos c, né? Porque o a vale 1 menos c, conforme a gente achou aqui, ó. 2 vezes 1 menos c, mais 3c, ó, tenho mais 3c aqui, é igual a 0. Tá? Agora a gente ficou só com uma variável nessa equação, só com a letra c. Então, aqui a gente resolvendo essa equação, a gente já vai conseguir determinar o valor do c. Então, o que a gente faz? A gente faz o chuveirinho aqui, né? Ou a associatividade, né? 2 vezes 1 é 2, 2 vezes o menos c, menos 2c. Tá? Fiz a associatividade aqui. Mais esse 3c aqui é igual a 0. Agora a gente resolve a parte das letras, das variáveis, a gente vai unir as duas ali, né? Menos 2 mais 3, isso aqui vai dar 1c positivo. Então, ficou 2 mais c, né? Mais 3 menos 2 vai dar 1c. Igual a 0, e agora é só isolar o c, passando o 2 para o outro lado. Então, c igual a menos 2. Descobrimos o valor do c já, lá da nossa matriz inversa. Agora, a gente substitui esse valor aqui, ó, na incógnita que a gente tinha achado aqui, nessa variável que a gente tinha deixado aqui, e a gente vai conseguir determinar o valor do a. Então, o a vai ser 1 menos o menos 2, né? Porque é 1 menos o c. E o c é menos 2, então é 1 menos o nosso c, que é menos 2. Resolvendo isso aí, então, 1 mais 2, regra dos sinais aqui, menos com menos vai dar mais. Então, a é igual a 1 mais 2, então a é igual a 3. Aqui a gente já determinou dois valores, duas variáveis, do a e do c. Falta ainda o b e o d,
E aí a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez aqui, mesmo processo que a gente utilizou para descobrir o A e o C, a gente utiliza aqui na segunda equação. É claro, gente, existem outros métodos para resolver o sistema, né? Isso aí, se vocês, quem souber os outros métodos, quem conhece os outros métodos e lembra deles, a gente até trabalhou isso também nos anos anteriores, mas quem lembrar deles pode utilizar os outros métodos. Eu utilizei esse aqui porque nesse momento era o que ficava mais tranquilo para a gente fazer. Tá? Então, mas quem quiser utilizar outro método para resolver o sistema, pode utilizar sem problema nenhum, vai chegar no mesmo resultado. Bom, resolvendo esse sistema aqui, então, pelo mesmo processo, a gente vai encontrar que o B vai ser menos 4 e o D vai ser igual a 3. Assim, então, tendo os 4 valores das 4 variáveis que são os elementos da nossa matriz inversa, a gente chega que a nossa matriz A na menos 1, então, ela é composta pelo elemento 3, menos 4, menos 2 e 3. Nestas posições, o A11 é o 3, o A12 é o menos 4, o A21 é o menos 2 e o A22 é o 3. Ou, como a gente chamou aqui, A, B, C e D. Certo? Bom, gente, para a próxima aula, então, ficam estes 4 exercícios aqui, né, número 14, A, B, C e D, a respeito de matriz inversa. Então, vocês tentem resolver eles. E qualquer dúvida, né, estou aqui, mandem uma mensagem que eu respondo vocês, como eu já falei, tá? Para a próxima aula, a gente vai trabalhar o determinante de uma matriz. Para essa próxima aula, determinante de ordem 1, determinante de ordem 2 e determinante de ordem 3. Tá? Então, gente, não percam a próxima aula. Aguardo vocês lá. Tá? Tudo de bom para vocês e até a próxima, pessoal.